E ela acabou tendo derrame e veio a falecer. E depois disso, as duas filhas, né, as duas meninas, acabou sendo, né, criada pelo pai. Ele criou as duas filhas, criou não, né, gente? Não tem como a gente falar que criou, né? As duas filhas ficaram, né, com ele. E nisso ele começou a abusar da mais velha. Começou a violentar a mais velha, na verdade. E ele acabou engravidando a filha mais velha quando ela tinha 16 Filha anos. mesmo de A sangue. filha de sangue. Gente, Engravidou. Olha, isso tem muito. Ele engravidou a filha mais velha, de 16 anos. Quando ela estava grávida, ele meio que pegou um nojo dela e começou a violentar a mais nova. gente, que isso? E isso elas vieram passando por isso por muito tempo. Quando a menina, a mais velha que estava grávida, foi pro hospital, que ela tinha que ir pro hospital, né, para poder, né, ser atendida e ter o bebê, que era do próprio pai. Ele ameaçou ela que se ela no hospital ela contasse o que acontecia dentro de casa, ele matava a mais nova. E por ela ter um amor muito grande pela irmã, que isso é bem notório, isso é nítido. Ela tem um amor muito grande, as duas são apaixonadas uma pela outra e isso acredito que foi isso que fortaleceu o vínculo. isso aí. Acabou fortalecendo o vínculo entre as duas, né? E ela voltou. Quando ela teve bebê, não contou nada, contou que era de um garoto que ela ficou, mas acabou voltando para casa do pai, não sabe quem era o pai. Isso foi o que ela contou no hospital. E, obviamente, né? Qual hospital que vai? Vamos ver se é isso mesmo. Vai avaliar para ver se é isso mesmo. Não. Simplesmente ela voltou para casa para poder, pelo menos, ficar perto da irmã, né? Para não colocar a vida da irmã em risco. E elas não perceberam que a criança, que era o filho do abusador, né? O filho do pai delas, ela tinha problema. Nossa. A criança, ela já tinha lá por seus 7, 8 meses e não ficava durinha, sabe? Não tinha aquelas coisas de criança normal. Uma criança normal que já fica durinha, já bem esperta, não tem. Ela não tinha. E as irmãs não sabiam identificar, porque a criança não tinha acompanhamento médico. Não tinha estímulo, né? A criança. Novinha, Exato. Teve bebê não teve. E tipo assim, exato. A criança veio com uma formação. E acabou que, tipo assim, o pior pra mim, eu acho, né? Uma das coisas piores foi quando eu vi, né, o bebê, né? O menino, né? Porque ele já tá grandinho. E ele é a cara do abusador. No caso do avô, né? Do avô, do pai avô. Gente, aquilo é muita loucura. Mas você sabe que nesses Ele é a lugares... cara dele, gente, a cara dele. É incrível. Eu confesso que foi uma das histórias que mexeu muito com o meu psicológico, muito mesmo. Porque uma coisa é você ler uma história, outra coisa é você escutar por áudio, sabe? A pessoa conversando com você, a pessoa falando, a pessoa chorando, a pessoa, vê, né? sabe? Você vê o sofrimento da pessoa. Você vê o que ela passa. Hoje em dia, ela ama o sobrinho como se fosse filho dela. Entendeu? E as duas amam muito a criança. Independente. Eu falei pra elas, eu falei, parabéns, porque é muito raro Coisa divina conseguir, isso. né? É muito raro conseguir ter aquela convivência, aquele amor, você olhar pra cara da criança, tudo você lembrar do abusador, você lembrar de tudo que você passou. Porra, é loucura. Entendeu? Porque a figura do pai, ela traz proteção. Exatamente. Né? Você olha para um pai, ele te protege. Quando você espera isso, né? Que esse pai te proteja. Você espera que o pai ama, proteja, né? O pai ame, o pai cuide, o pai proteja. Mate. E, cara, Não é mate, não. E o pai faz totalmente. O pai faz totalmente diferente, sabe? Fez tudo ao contrário. Foi a pessoa que mais criou dor para aquelas três, né? E a única figura paterna. A figura paterna. É a única, é real. E assim, ter esse caso, imagina como seria. Aí você vê uma coisa assim divina. Para que elas duas se unissem, né?
e amasse aquela criança que Aquela estava criança, precisando mesmo dela. com Que toda elas aquela poderiam situação. ter raiva, Também. ter ódio É. daquela criança, Exato, né? isso que eu falei, né? Um ranço. É. Mas, ao contrário, aí a gente entende como o universo vem, a força divina vem e ajuda essas pessoas. Porque tem casos que você fala assim, nossa, é inacreditável. Eu não conseguiria viver isso. Sim, porque eu já recebi histórias que a menina não consegue olhar pra cara da criança. Ela teve o filho, não quis tirar, mas ela não consegue olhar pra cara da criança. Ela não consegue conviver com a criança. Entendeu? Então ela deu a criança, tipo a tia dela, prima, não sei, que morava longe, e ela não quer ver a criança de jeito nenhum. Traumático, é uma coisa muito Entendeu? traumática, gente. Ela teve, quando ela teve, ela nem quis Deus olhar me pra livre criança. de gente ter um Ela filho. nem quis olhar pra criança. E quando ela me contou essa história, eu falei, cara, parabéns. Porque é muito difícil isso acontecer. Pai fazer uma E até coisa hoje, dessa. as duas, a irmã, ela, pelo que ela falou, a irmã não teve tanto trauma, mas eu acredito que foi por causa da criança. Eu acho que a criança, né, Uniu, né? Mas ela, a que contou a história pra mim, ela Porque a teve criança um não tem trauma maior. culpa. A criança não tem culpa. Ela falou que teve um trauma maior que a irmã. Mas ela falou que ela acredita que a irmã sofreu mais do que ela. Porque o pai dela, quando ele violentava da irmã dela, Nossa. ele, tipo assim, ele não queria que ela chorasse. Se ela chorasse, ela apanhava. Então, tipo assim, ele queria que ela mostrasse que ela tava gostando. E era o que ele fazia com a mãe delas. Gente. Entendeu? E aí, agora, tu imagina uma criança, igual ela era uma criança, ter que se preparar, igual ela falou, eu me preparei para saber, sabendo que aquilo ia acontecer comigo. Aham. Só que eu me preparei e eu preparei o meu psicológico sabendo que eu não podia chorar naquela situação. Então ela já entrou na situação, o pai dela violentava ela, ela não chorava. E hoje ela fala que não consegue chorar por qualquer coisa. Ah, mas não consegue. Imagina o psicológico dessa. Porque a Ela casa... fala que não consegue chorar. É, Ela a fala casa que é o tudo lugar que de segurança. até quando ela sente dor. Até ela falou, até que se eu tenho uma expressão de dor, mas eu não consigo chorar. Quanto essa pessoa tá Não, reprimindo você vê, né? as próprias Emoções. É. Você vê que um desenvolvimento rico, mas você ter uma casa onde você tenha a segurança do pai e da mãe, às vezes não é pai e mãe, mas são os avós, os tios, essa segurança. E a casa, o lar, é o lugar de que você se sente seguro. Então, dentro dessa casa, você tem um pai que abusa e você não tem segurança, você é reprimido o tempo todo ali. Então, é uma história que realmente é um caso à parte dessas meninas não terem ficado com tanta revolta. Claro, devem ter traumas psicológicos muito grandes, né? E é uma dor. Eu acho aquela criança ali que deve ter mudado muita coisa, né? Sim. Aquela criança que realmente deve ter mudado muita coisa, porque a criança, como elas falou, tudo que elas sentiam, ela falou, eu sentia raiva, eu sentia ódio, eu sentia vontade de matar o meu pai, ao mesmo tempo eu queria proteger o meu sobrinho. Sim, e Ao mesmo vendo tempo os eu queria- cuidados que ele Exato. precisava, né? E tipo assim, tudo que ela tinha de negativo, ela transformava em positivo para poder passar pro sobrinho. Entendi. Então, Então. tipo assim, aquela criança foi que mudou a situação E toda. que Porque mulheres, né? Você Que tá vendo mulheres. a mente humana como é que ela é? Como é que ela é? Uma mente, de repente, para a gente bota aqui, cada um tem um tipo de pensar. Entra um cara com uma arma, cada um vai fazer uma coisa. Eu ia tirar bate-logo microfone para sentar na cadeira. O outro se escondia. Cada um Tem uma reação. uma reação diferente. Né? Ela ali teve um momento de uma outra se acolheram e se voltaram para a criança, mas poderia ter dar a criança no hospital, ficar com ódio, cada uma seguir seu caminho. Então a mente humana ela é muito, gente, ela é muito complexa. E o engraçado é que elas moram juntas até hoje. A mais velha, que é a mãe, né, que teve o bebê, ela acabou conhecendo, elas são da igreja hoje em dia. Ela acabou conhecendo um rapaz na igreja, que foi aonde ela falou que achou um refúgio, que é a tia delas, né, que pegaram Muito elas. interessante. Depois que o pai foi preso e tudo mais, né, que o pai acabou sendo preso. Nossa. Ela acabou, a tia delas levou elas pra casa dela e apresentou ela pra igreja, né, e ela, pra ver se, tipo assim,
de alguma forma, É. ela tentava, porque uma ficou com muito mais trauma do que a outra, que foi a mais nova. Ficou com muito mais trauma do que a outra. Sim, E aí a tia dela levou elas pra igreja e ali foi onde elas falaram que encontraram, se né? encontraram, ali elas se sentem Botaram seguras, uma se forma de. sente É. bem, aí Porto as seguro, pessoas né? as pessoas acolheram, abraçaram elas, sabiam todas todos da igreja sabiam o que elas tinham passado, e aí todo mundo, né, quis ajudar de uma certa forma.